E olha que às vezes eu acho que eu tenho um tom de voz alto também. Essa é qual aula já, professora? Tá? É a nossa penúltima aula de estatística. Terça-feira a gente vê uma coisinha que está faltando, faz uma revisão, se houver necessidade. Eu vou preparar, eu já comecei a fazer, que eu não terminei, uma lista de exercícios para vocês fazerem como trabalho, valendo 2 pontos, tá? Minha intenção é mandar para vocês aí no final de semana, no máximo segunda-feira. E aí já dá para fazer uma revisão e já dá para estudar também para a prova, essa lista. Hoje nós vamos falar, vou tirar isso aqui um pouquinho. Hoje nós vamos falar de análise combinatória, tá? É quando a gente precisa combinar dados para encontrar um resultado. Então, dentro da estatística, nós temos alguns tipos de análise combinatória que nós podemos fazer. Existe o arranjo. O arranjo é aquela situação em que o tamanho da minha amostra também é o tamanho de dados que eu estou analisando. Vocês vão conseguir ver um pouquinho mais na hora que eu mostrar. A permutação, tá? É onde eu já tenho uma quantidade de números grande e eu estou analisando um pequeno grupo de números. Tá? E ainda dentro da combinação, a ordem não interfere, a ordem dos fatores, né, da combinação. Então, por exemplo, se eu estou analisando o número 34, não vai interferir se eu estiver analisando o número 43, que é a posição contrária dos números. E nós vamos ver também a permutação, que eu acabei pulando, que estava aqui no meio. E a permutação é onde eu também tenho uma análise sendo feita do mesmo tamanho dos números que eu tenho na amostra. E aí, a ordem já interfere e já faz diferença. Imagine só, você está jogando na Mega Sena. A Mega Sena são 6 números sorteados. O sorteio ali das bolinhas, para quem já acompanhou ao vivo, pode acontecer, por exemplo, de sair a bolinha 28 e depois sair a bolinha 14. Né? Então, primeiro saiu um número maior, depois saiu um número menor. E na hora que tem os 6 números já sorteados, eles divulgam o resultado na ordem crescente, 14 e 28. Mas às vezes o sorteio não aconteceu nessa sequência. Então, isso é uma situação que a ordem dos fatores não atrapalha. Não tem que necessariamente sair 14 primeiro e depois 28. Pode sair 28 e 14, e quem anotou ambos os números também está acertando. Então, essa é uma situação ali em que a ordem não importa, isso é a combinação. Já a permutação já é uma sequência, né, aonde eu tenho uma análise do mesmo número de pessoas e eu posso montar resultados diferentes. Vamos imaginar assim, eu tenho 2 bermudas e 3 camisetas. Quantos conjuntos, quantas possibilidades eu tenho de fazer, de vestir essas 2 bermudas, essas 2 camisetas e for cada vez um visual diferente. Então, isso eu vou encontrar, por exemplo, ali, boa noite, eu vou encontrar isso no arranjo, tá? E aí a gente vai fazer essa análise hoje. É análise combinatória, é análise de combinação de bermuda e camiseta, de números sorteados, de fila, de quem está em primeiro na fila. Qual a chance de eu pegar um dos 3 primeiros lugares na Copa do Mundo? Qual a chance do Brasil ficar em primeiro, segundo ou terceiro lugar?
Então, é uma combinação de possibilidades também. Então, sempre que eu tiver uma situação assim que eu posso, de repente o Brasil não fica em primeiro, mas fica em terceiro, e eu só quero saber a chance de eu ficar em um dos 3 lugares. Então, existe ali combinação. E é isso que nós vamos ver hoje. Combinação, análise combinatória. Tá? Vamos começar, né? Com permutação. Né? Vamos falar de permutação primeiro. Permutar é trocar. Então, imagine uma situação em que você tem uma fila de pessoas no banco. Né? Você tem ali 6, 7 pessoas numa fila. Alguém está em primeiro lugar, alguém está em segundo, alguém está em terceiro, e assim vai, alguém está em último. Essa distribuição de primeiro ao 8º lugar, ela está formada de uma forma, né? Mas poderia estar montada essa fila de um outro jeito, com as mesmas pessoas. Então, por exemplo, se eu quero entender de quantas formas essa fila pode ser formada, né? Eu posso utilizar uma fórmula de permutação e isso ser calculado rapidamente. Senão, eu vou ter que fazer simulação na mão. E a simulação, eu posso errar nessa simulação, conforme essa fila for muito grande. Então, eu estou só analisando, né, nessa situação, combinações. Tá? E por ser uma combinação bem simples, eu tenho 8 pessoas na fila e eu quero saber de quantas formas essa fila pode ser feita com 8 pessoas. Vejam que a minha amostra é 8 e o que eu quero analisar é 8. Tá? Se, por acaso, eu tivesse 8 pessoas concorrendo a um prêmio, a um carro de prêmio de primeiro lugar e concorrendo em segundo lugar a uma moto, por exemplo, eu teria 8 pessoas e eu estaria buscando saber os 2 primeiros lugares. Aí, a minha busca, a minha análise é diferente do tamanho da minha amostra. Então, eu só vou fazer permutação se coincidir o que eu quero analisar com o tamanho da minha amostra. Aí eu faço permutação. Né? Nesse exemplo que nós temos aqui, 3 pessoas numa fila. Então, nós temos aqui uma mulher com uma pasta na mão em primeiro lugar, um homem no meio e uma mulher sem bolsa por último. Esse é um formato. Quantos outros formatos eu poderia ter? Eu poderia ter aqui o homem na frente das 2 mulheres. Seria um segundo formato. Eu poderia ter nesse exemplo o homem por último. Seria um terceiro formato. Eu poderia ter essa mulher com pasta por último e a outra mulher na frente. Seria um outro formato. Eu poderia ter essa mulher com pasta no meio e a mulher que não tem bolsa nenhuma na frente. Seria um outro formato. Então, veja que eu estou analisando combinações. Por acaso, a minha combinação de análise é o mesmo tamanho da amostra, 3. Tá? E aí, nessa situação, olha quantas possibilidades eu tenho. Se eu fosse fazer na mão, simulando, a moça com a pasta na mão na frente, seguida pelo homem, pela moça sem pasta, a moça na frente, invertido esse casal, a moça no meio e a outra mulher na frente, a moça no meio e o homem na frente, a moça com pasta por último e o homem na frente,
e a moça não passa por último e a mulher na frente. Então, se vocês conseguirem perceber, nós temos aqui 6 possibilidades, né? 6 combinações. Então, pensa que análise combinatória é eu simular quantas chances eu tenho ali de ter uma situação diferente com o mesmo número de dados ou com o número de dados reduzido. Aqui a gente consegue observar que cada uma dessas possibilidades é uma situação diferente. Se essa moça aqui com pasta, ela está em primeiro lugar aqui, nessa última ela está em último, se fosse uma fila. Então, vai interferir no resultado? Sim. Ou ela está em primeiro lugar, ela é a primeira, ou ela é a última. Diferente da cena que eu falei para vocês. Se o número 14 sai depois do número 28, quem apostou no 14 e no 28 está concorrendo do mesmo jeito. Não vai interferir o fato de sair primeiro ou sair por último. Tá? Então, isso é a permutação. E aí, como que eu faço essa análise de permutação? Né? Que fórmula que eu uso? A fórmula de fatoração. Né? A gente vai lembrar um pouquinho da matemática. E na matemática, lá da 5ª série, da 6ª série, onde a gente fazia um pouquinho de análise aí de estatística, né? Então, ó, quando eu falo em permutar, eu estou falando de fazer análise combinatória. Quando eu estou falando de fazer uma permutação, né? Eu estou falando que a ordem não vai interferir. É a fórmula mais simples de análise combinatória. A fórmula é simplesmente essa daqui, ó. P igual a N fatorado. Vocês lembram de fatoração? Lembraremos hoje. Vocês lembram o nome da professora de matemática, lá da 5ª, 6ª série? Bendita professora de matemática. Gente, a minha professora chamava Rosângela. Adorava matemática. Nossa. Se perguntar da educação física, é capaz que a gente lembra. Agora, de matemática é... Você sabe que educação física eu não lembro? Eu levei ninguém. Eu jogava basquete. Eu jogava basquete. Eu tive tanto professor de matemática. Você lembra dos nomes, João, dos professores de matemática? Nossa, eu não faço ideia. Sempre fui ruim em matemática. Vocês fugiram da aula de matemática, né? História do terceiro ano, que era de... Eu lembro do segundo ano, eu acho que era Takako, era uma japonesa. Essa daí era... tinha para ninguém. Não tinha como você falar que você não ia aprender matemática. A mulher era muito doida. Matemática é bom. Então, ó, vamos anotar essa fórmula aqui, ó, P igual a N sobre... Deixa eu abrir aqui o PowerPoint, que acho que é mais fácil eu fazer aqui para você. Deixa eu duplicar isso aqui, porque aqui já tem a pergunta do próximo e não é o caso. Então, vamos lá. A pergunta anterior era relacionada, deixa eu copiar aqui, de quantas maneiras pode-se colocar 3 pessoas em fila, né? Vou deixar isso aqui que eu já faço aqui para vocês verem. Permutação. De quantas maneiras pode-se colocar 3 pessoas em fila? Então, a fórmula é isso aqui. P igual a N fatorial. Cadê o símbolo do fatorial? Vamos achá-lo. Cadê? Ah, se bem que está aqui no teclado. Peraí, exclamação. Está aqui no teclado. Então, o que é isso?
o P é sempre de probabilidade, né? Essa probabilidade aqui é em relação a 3 pessoas. Deixa eu voltar lá para o desenho de 3, porque ali o desenho está de 4. Só para não confundirmos. Aqui, ó. É em relação a 3 pessoas. Então, eu estou calculando o fatorial de 3. P igual a 3. O que é um fatorial? Quando eu estou falando de fatorial de 3, eu estou falando que eu vou multiplicar o 3 e os seus antecessores. Então, é 3 vezes 2 vezes 1. O fatorial de 20 é 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17, vezes 16 e assim vai até 1. Tudo isso tirado 1. Exatamente. Lembraram agora? Lembraram do professor de matemática? Professora. Todo mundo lembrou, né? Ô, professora. Oi. Então, é a multiplicação do número de pessoas dali, do número que eu estou fazendo, que no caso aí é o 3, vezes os de antes, até a chegada de 1. Exatamente, os antecessores. Se tiver 50, eu tenho que... Oi? Se tiver 50 na fila, é vezes... 50 vezes 49, vezes 48, vezes 47, até 1. Então, assim, gente, vejam que são 3 pessoas e a gente achou 6 possibilidades. Se for 10 pessoas a fila, essas possibilidades vão explodir. Vão explodir. Tá? Então, a permutação é isso. É o analisar combinações e a ordem aqui, né, dessas combinações aqui que eu tenho, ela importa. Importa sim. Porque uma coisa por exemplo, a gente tem a figura de um homem nessa fila. Uma coisa ele está em primeiro lugar, outra coisa ele está em segundo, outra coisa ele está em terceiro. Isso importa? Importa sim. Imagine um pódio, um prêmio, Copa do Mundo, futebol, primeiro, segundo e terceiro lugar, ouro, prata ou bronze. Importa? Importa. Todos os países querem o primeiro lugar, querem a medalha de ouro, jogam para isso. Né? Então, é uma situação que se busca ali esses lugares. Então, a ordem, ela importa. E aqui acaba sendo uma análise, né, mais simples. Porque, por exemplo, o futebol... João, quantos países começam jogando a Copa? 24? Você lembra? Nossa, não lembro, não. Você gosta de futebol? Eu gosto de jogar, agora não acompanho muito, não. Eu também gosto, mas também não sei quantos países começam jogando a Copa. Mas deve ser algo próximo disso. Na Copa do Mundo, se começam 24 países, eu quero saber só os 3 primeiros lugares. O resto, a gente sabe, tudo acompanha, mas o importante ali é os 3 primeiros lugares. Então, nesse modelo de competição de Copa do Mundo, a ordem importa, assim como na permutação, só que lá eu estou analisando 3 lugares para 24 concorrentes. Aqui, eu estou analisando 3 pessoas, que é a minha amostra, e eu estou querendo saber, né, o resultado das 3 pessoas. Então, está coincidindo. Tá? Vocês vão ver a outra fórmula depois que é um pouquinho mais complicada. Se fosse um pódio, uma disputa, é outra fórmula. A Copa começa com 32 equipes. 32? Nossa, mais do que eu imaginava. A partir de 2026, vai começar com 48.
Ô, louco! Esse ano era para ter Olimpíada, né? Vocês sabem que a próxima Copa do Mundo vai ser 2022 e normalmente a Copa do Mundo acontece em julho. Ela vai acontecer em novembro, porque ela vai ser no Catar e lá, no meio do ano, é um calor monstruoso, impossível de haver uma competição. Então, eles transferiram para novembro, porque vai estar um pouco mais do que a gente está acostumado. O verão de lá é 50 graus, então aí foi transferido. Por isso que não vai ser em julho pela primeira vez. E vai ser 48 times, né? Tá bom. Então, ó, esse exemplo aqui, ó, o que nós temos aqui de resposta? Oi? Tem a 3, né, na Copa. Não, busca-se o ouro, mas os 3 primeiros lugares é o pódio, né? Busca-se estar no pódio também, né? De tudo isso de país, só 8 foram campeão até hoje. Só? E o Brasil é com mais? O Brasil tem 6, né? O Brasil é o único que tem 6. 5? 5 prêmios, mas 4 acho que já tem mais, né? Tetra acho que já são mais. Não me fale a Alemanha que eu lembro do 7-1. Gente, eu assisti o 7-1 da FIFA Fan Fest em Salvador. Eu fui assistir as quartas de finais. Olha, fazendo um parênteses na aula. Eu assisti Costa Rica e Holanda nas quartas de finais lá em Salvador. E eu assisti quartas de finais e foi para os pênaltis. O jogo que eu assisti lá, gente, foi numa terça-feira, eu acho. Eu acho que o 7-1 foi na quinta. Alguma coisa assim. Então, ou o 7-1 foi na quarta. Então, eu estava lá, no farol, na Barra, assistindo no telão, e a gente achando que era replay. Porque é muito diferente você assistir em casa. E a gente vê lá, e é muito rápido assim, quando tem muito tumulto. Parece que 2 horas ou foi feito isso. Mas vamos lá. Vamos voltar. Então, ó, né, como que a gente fatora o número? A gente vai multiplicar ele pelos seus antecessores. O 3 vezes 2 é 6. Vezes 1 é 6. Então, o número de probabilidades e possibilidades de eu formar essa fila de forma diferente são 6. Que é essa que vocês estão vendo aqui no exercício. Não tem outra possibilidade aqui. Nesse, não tem outra. Se fosse só assim, tá fácil. Aí, né, vou pular isso daqui, que era o que nós fizemos. As Aí outras não podia ser assim também, não? A vida não é simples, né? A vida não é fácil. A vida não é fácil. Olha, eu acho que a gente vai chegar aqui no final, assim, calculando a probabilidade da gente ganhar na cena, ganhar um prêmio. Eu quero que vocês calculem, vou colocar lá na prova, lá, calcular a probabilidade de tirar 10 dessa matéria. A minha probabilidade eu já disse na primeira aula. Não, mas agora, já no final, nas últimas aulas, qual a sua probabilidade, Nádia? Eu não sei se eu passo a vergonha no débito ou no crédito. As meninas aqui estão falando 50%. Que isso, gente, tem que ser mais positivo. Para passar em 60, mais ou menos. Tem que tirar assim. A outra já está pensando em segunda prova, na sala já.
vou dar um zoom para vocês, ó. Peraí. Pra vocês verem quem está aqui. Aí, ó. Temos aluna na sala. 3 lá de cá. Vamos voltar a câmera. E mais 2 aqui, ó. Elas estão falando que elas vão tirar 10. Lá de cá é só. Elas vão tirar 10. Vamos voltar. Foco. Vamos lá que é foco. Agora faça isso daqui, ó. Ainda imaginando uma fila, quantas maneiras diferentes a gente pode colocar essas 4 pessoas em fila? Calcule aí. Exercício. A fórmula está aqui em cima, ó. Q igual a N fatorado. Dica: objeto a número igual de posições, nós estamos falando de permutação. Eu sou boazinha, vou colocar a fórmula na prova. 24? Isso, João. Agora, qual é a probabilidade de eu colocar 50 pessoas na fila? Não, vamos ficar aqui no 4 ainda. Eu tenho que escrever 4 para entender. Eu aconselho vocês a fazer o passo a passo, aproveitando que está simples, e depois, se precisar, revisa esse, né? É mais interessante. Aí chega no dia da prova, a professora coloca na prova assim, quais são as possibilidades da fila da caixa no dia de pagamento? Aí ferrou. João, eu vou fazer assim, ó. Para ficar diferente, né? As provas. Considerando o ano que você nasceu, calcule a análise combinatória de permutação do ano que você nasceu. Nossa senhora, 23 anos. Gente, acho que a calculadora dá até erro. A calculadora tem o símbolo, né? A científica. Essa simples, deixa eu ver. A simples, acho que Ô, gente, lembrando que a Juliana gosta de chocolate. Eu acho que a gente podia investir num chocolate bom para essa prova sair, né? manda entregar delivery. Ah, Entrega delivery. Ou assim, né? Calcule a permutação da sua idade. Aí pronto, aí cada prova sai diferente uma da outra. Gente, vocês acharam 24 aí, todo mundo, né? Facinho demais. Tem que colocar uma pegadinha. Um exercício de Enem. Ó. Olha que simples essa. Opa! Nossa, eu quase mostrei a resposta. Aliás, mostrei, né? Tomara que ninguém tenha visto. Olha essa situação da Mega Sena. De quantas maneiras distintas pode ter ocorrido essa sequência de resultados? De novo, interpretação primeiro, tá? É a primeira coisa. O que está sendo pedido aqui? A combinação de quantos números está sendo pedido? Uhum. Isso. Eu aconselho vocês a copiar. Aproveita, copia, deixa um caderno, prova semana que vem. Vai fazer um exercício parecido, só muda os números. Aí você vai ter que abrir o PowerPoint, até abrir o PowerPoint para mais. A prova de PowerPoint? Não. Mas eu tenho certeza que vocês estão dando uma consultadinha, né?
Então, não tô lá para conferir. Ah, eu gosto de chocolate, qualquer chocolate, tá? Se vocês quiserem mandar um delivery. Poxa vida, mas nossa, sabe o que vocês me lembraram agora? O chocolate vai depender da probabilidade dessa prova não ser muito terrorista. Sabe o que vocês me lembraram? A gente está chegando em dezembro, né? Normalmente, estatística é a matéria que cai em dezembro mesmo, eu estou dando. Já é uns 3 anos seguidos, na hora que eu dou a prova na sala, tem um chocolate junto com os alunos. Vocês vão perder, vocês vão fazer a prova online, vocês não vão ganhar chocolate esse ano. Ô, professora, volta só um pouquinho para mim terminar de copiar a pergunta. Por que a resposta apareceu? Apertei sem querer. Então, assim, eu rampei um chocolatezinho na prova de estatística na hora de passar ela, porque é antes do Natal. É despedido, assim, às vezes, né? Mas daí vai dar terça. Mas a prova vai ser online. Não, mas vai dar terça-feira. Só quem Nossa, daí. Eu gasto dinheiro comprando chocolate para todo mundo. Era a correção anotava, daí quem tivesse trabalhado... Era para mim já poder, professora. Ó. Mas então, isso que eu ia falar. Eu não sei se vocês me adicionaram no Facebook, mas se vocês olharem há 1 ano atrás no Facebook, tá a foto da prova com chocolate grampeado. Uma vez eu dei sonho de valsa, mas era uma turma bem pequena, sabe? Aí, o ano passado, gente, eu tinha quase 50 alunos lá, como eu não nem precisa sonho de valsa, não? Aí eu comprei aquele que tem um moranguinho no meio. Moranguete. Que gostoso também. E aí eu comprei a caixinha. Vinha mais, né? Pode mudar, professora. Deu? Conseguiu fazer? Quanto que deu aí? 720. Isso. Vitória conseguiu fazer também. Deixa eu ver quem mais está aqui online. A Rafaela, a Larissa, vocês conseguiram fazer? Sim. Sim. Tá facinho, né? Vou só passar aqui para vocês enxergarem aqui. Ah, vocês estão... O pessoal fica copiando. Deixa eu esperar eles copiarem. É que assim, a gente vê os números, daí pensa, nossa, eu vou ter que multiplicar esses números. Não, é a quantidade de coisa que tá aí. Tipo, Ele só quer saber que combinações que você consegue fazer com esse número. Por exemplo, o 10 aqui está o 4 está na frente. O 4 pode ficar em segundo lugar, pode ficar em terceiro. Você pode brincar com esses números. São 6 números. Você pode fazer combinações diferentes. Agora, gente, 6 números, dá 720 possibilidades. Não dá para fazer na mão. Você vai errar. Né? Por isso que a gente usa a fórmula. Mas é isso, é combinações. Possibilidades. Então, ó, é uma sequência de 6 números, né, que pode ser montada de diferentes formas, que é o que acontece realmente com a Mega Sena. Não importa se o 4 saiu antes do 10, isso não vai interferir no resultado. Né? Nesse tipo de jogo, não interfere. Tem outros jogos que a ordem vai interferir, mas nesse não interfere. Tá? E o número de possibilidades é 720. Pode passar? Vamos falar agora do arranjo. O arranjo também é uma análise de combinações.
É uma situação onde nós trocamos a ordem das coisas, tá? Só que a ordem, ela influencia no resultado. A ordem, ela vai influenciar. Então, se não for a ordem correta, eu tenho um resultado errado. Imagine que você tenha a sua senha do banco. Sua senha do banco às vezes é 4 números ou 6 números, né? A senha. Vamos imaginar que é uma senha de 6 números. E vamos imaginar que a sua senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu mudar a ordem de apertar a senha, se eu colocar primeiro 3, 4, 2, 1, 5, 6, vai funcionar? Não vai. Então, é uma situação que eu mudo a ordem e dá errado, porque a ordem importa, tá? Não basta, por exemplo, a minha senha de banco é do 1 ao 6. Não basta eu digitar ao contrário, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu digitei todos os números da senha. Por que não está entrando? Porque não é uma permutação, é um modelo de arranjo. Tá? O arranjo, a ordem, está influenciando. E vejam que eu tenho uma amostra de 6 números e eu estou alterando a ordem dos 6 números, igual a permutação. Só que aqui, essa alteração, a amostra é igual ao tamanho da análise que eu estou fazendo, aqui ela vai interferir. Não vai funcionar a senha. Então, esse é o arranjo. Tá? Vou deixar vocês copiarem aí, daí eu já mudo o slide. Já tem a voz alta. Mecânica. A veterinária. Vocês conseguiram copiar? Todo mundo? Pode mudar? Então, ó. Vamos falar de senha, né? Eu já estava falando de senha. Então, imagine que, aqui no caso, é uma senha de armário. Uma senha de armário com 4 elementos. Tá? E aí, 4 elementos, se você calcular a permutação, quantas possibilidades são de combinação? Quanto que é? 4 vezes 3 vezes 2? 24. Vamos ver se está os 24 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, seguindo o raciocínio da permutação, eu consigo, né, ter 24 possibilidades de combinar 4 números.
Mas, por se tratar de senha, se eu mudar a ordem dessa fila, dessa sequência, não vai funcionar. Então, se a senha do meu armário é 5432, se eu inserir 4325, não vai abrir. O cadeado não vai abrir. Então, aqui a gente consegue perceber a diferença da permutação e do arranjo. A permutação, a ordem é indiferente. E no arranjo, a ordem já vai impactar no resultado. E eu estou, nas duas situações, analisando o mesmo número de elementos do tamanho das possibilidades. Eu tenho 24, na verdade, eu tenho 4 elementos na minha amostra e estou analisando a união desses 4 elementos. Eu poderia ter 4 e calcular a combinação de 3. Só que eu tenho 4 elementos e estou calculando a combinação dos 4. Então, é igual. Tranquilo, gente, até aqui? Facinho. Olha a fórmula. A fórmula do arranjo, ela é diferente da fórmula da permutação. Tá? A fórmula é diferente. Então, ó, vai vir o símbolo do A, de arranjo, na frente, tá bom? Lembra que a permutação é o P? O arranjo é o A. Vem embaixo do A o N minúsculo e o P minúsculo. E vem aqui, né, na fórmula, o fatorial de N dividido pelo fatorial de N menos P. Essa é a fórmula. Aqui, basta eu preencher o N e o P. Tá? Basta fazer esse preenchimento, eu já vou conseguir fazer o exercício. Cadê a resposta? Cadê? Está sem resposta isso. Deixa eu colocar a Poliana aqui. Vamos calcular aqui, gente, porque está sem resposta. Achei que estava com resposta. Cadê a caixinha de resposta? O que é N? O que vocês acham que é N? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu ver se isso está. Esse aqui vai dar um número inteiro. Vou fazer um outro, que aí a gente volta nele que fica melhor. Vai dar um número inteiro. Vocês não vão conseguir ver a diferença. A gente está fora da ordem. Espera aí, gente. Deixa eu tomar a gravação. Ó, vamos fazer isso aqui, ó, da partida de futebol.
Imagine que 4 seleções estão disputando um torneio, né? E eu quero saber a possibilidade aí de se tirar o primeiro e o segundo lugar. São 4 times, somente 2 vão tirar os 2 primeiros lugares. Então, aqui eu tenho uma situação que a minha amostra é 4 e eu quero saber de 2 lugares. Imagine uma fila com 4 pessoas, eu quero saber do primeiro e do segundo lugar só dessa fila. Tá? Tinha feito vários exercícios. Professora, Oi, deixa eu só copiar aqui. o A é 4, o N vai ser o 2 ou não? O A é só o significado de arranjo. Tá? O N é o tamanho da minha amostra, é 4. Então, para eu descobrir o arranjo, eu vou ter que fazer o fatorial de 4 dividido pelo fatorial de N menos P. N é o número total da minha amostra e P é o tamanho de análise. A minha análise é 2. Tá? A minha análise aqui é 2. Eu quero saber a possibilidade de tirar o primeiro ou o segundo lugar. Eu quero estar no pódio. Eu quero tirar o primeiro ou o segundo lugar. Qual é essa possibilidade para qualquer um dos países? Qualquer um dos países, porque a princípio, nesse exercício, nenhum tem vantagem sobre o outro. Então, eles estão concorrendo de forma igual para igual. Então, qual é essa possibilidade de sair o primeiro ou o segundo lugar para um dos dois? O que está antes do igual é só a letrinha que simboliza que é um arranjo. Tá bom. O arranjo considera o N e o P, por isso que você tem um N e um P minúsculo aqui no arranjo. É arranjo de N e P. Essa é a forma, né? Mas eu não sei saber Fatorial de 4. Interrogação. Não esqueça de colocar a interrogação. Aí eu vou fazer 4 menos 3. Em cima. Aí embaixo, você vai tirar o N menos o P. Aí você vai calcular o fatorial disso. N menos o P. N é 4, né? N é 4, P é o número que eu estou buscando, eu estou querendo ver 2 posições. É 2. É 2. Resposta pulando da hora. Nesse exercício são 4 times, né? No caso, 4 países, competindo e tentando tirar os 2 primeiros lugares. Então, aqui, a ordem da colocação, ela é importante porque quem está competindo quer ficar no pódio, quer tirar um dos lugares, os primeiros lugares. Então, tirar o terceiro ou tirar o quarto lugar é ruim, é negativo. Busca-se o primeiro e o segundo lugar. Então, ó, quantas são as possibilidades de classificação para os primeiros lugares? Eu posso ter no primeiro lugar Brasil e Espanha, Brasil e Portugal, Brasil e Uruguai,
eu posso ter Espanha e Portugal, Espanha e Uruguai. Então, eu posso ter algumas combinações do código. E é isso que se busca aqui. A fórmula, ela é fatorial de n sobre a diferença de n menos p, né? Essa diferença fatorada também. Então, o n é o número da minha amostra, do que eu estou analisando, que no caso são 4 países. E o p é as combinações que eu estou buscando. Estou buscando combinações entre o primeiro e o segundo lugar. Então, eu estou buscando combinações para 2 lugares. Tá? Aí aqui vai uma regrinha que eu acho que vocês vão lembrar também lá da época lá do segundo grau. A hora que eu começo a fazer cálculo com fatoração, com fatorial, às vezes o meu fatorial ele é grande. Imagina eu fazer um fatorial de 50. 50 vezes 49 vezes 48. Nem vai caber na folha, na linha, no caderno. Então, eu posso, né, dentro da regra do fatorial, eliminar, fazer eliminação. Então, por exemplo, ó, vamos começar pelo cálculo, né? Eu tenho o fatorial de 4, que é o número de países, dividido pelo n menos o p e o fatorial dele. Né? O n é 4, o p é 2, eu vou ter o 2 fatorial na parte inferior da fração. Né? Em cima, o que eu tenho? Se eu já for colocar no fatorial. 4 vezes 3 vezes 2. E embaixo eu tenho o fatorial de 2. No momento que é da divisão do fatorial, eu tenho 2 números iguais sendo divididos, eu posso cancelar eles. Passar um risco aqui, literalmente. Deixa eu sair daqui, ó. Passar um risco, vou até colocar nesse fatorial e desconsiderar ele do cálculo. Não preciso utilizar ele no cálculo. Então, o que eu vou ter aqui no final? Só o 4 vezes 3. Porque o fatorial que está na parte do numerador, eu vou cancelar com o denominador porque ele é igual. Então, 4 vezes 3, 12. Eu tenho 12 possibilidades de montar o pódio. O pódio pode ser montado de 12 formas. Professora, da onde você tirou o 3? Por que eu fiz esse primeiro? Se a gente voltar aqui no cadeado, se eu voltar aqui no cadeado, aqui eu tenho um fatorial de 4. Se vocês quiserem fazer aí, ó. Deixa eu até colocar aqui. Caixinha de Deus. Ó, se eu voltar no meu cadeado, eu vou ter 4. Quatro fatorial, né, sobre 4 menos 4 menos 0, né? Porque eu estou analisando o mesmo número. Fatorial. Ou seja, eu vou ter 4 vezes 3 vezes 2, 12, 24. 24 dividido por 4 vai dar 1. Né? Aqui eu tenho só uma chance de acertar o resultado. Ok?
Por isso que esse cadeado eu pulei ele aquela hora. Mas Professor. analisando aqui, já que eu quero analisar dois resultados, eu já tenho 12 possibilidades. Professora. E aí, vamos falar um pouquinho de combinação. E, de novo, eu tenho um exemplo de jogo. Tá? Imagine um torneio com 10 equipes. E eu preciso fazer a agenda dos jogos. Eu quero que essas 10 equipes, uma jogue com a outra, né? E, por exemplo, se eu tenho 10 equipes, vamos imaginar que o Brasil. Se o Brasil vai jogar contra 9 países, eu quero que ele jogue exatamente contra os 9, com todos os 9. Eu quero que cada equipe jogue com o resto dos times. Para poder ter um resultado de jogo. Então, nessa situação aqui, em que todos vão jogar com todos, eu tenho uma combinação. Importa se o Brasil vai jogar primeiro com a Argentina? Ou se é a Argentina que vai jogar com o Brasil? A ordem, se é o Brasil que vai jogar contra a Argentina, ou se é a Argentina que vai jogar contra o Brasil, isso não importa. Mas eu quero que o Brasil jogue com todos. Então, eu faço uma combinação. E aí, para essa combinação, eu tenho a fórmula do CNP. Então, nesse tipo de análise combinatória, tá? Aonde eu preciso que cada um jogue com o outro e a ordem que não vai interferir, eu tenho a combinação. Acho que a professora não está conseguindo ouvir. Não mesmo, eu desliguei a caixinha de som. Aquela hora. Oi, gente, agora eu estou ouvindo, pode falar. Ô, professora, no de antes, né, dá 0 porque os números são diferentes, daí não pode fazer a fatoração, é isso? Vai dar 1, né? 4 menos 0 é 4, você vai ter 4 fatorial em cima, dividido por 4 fatorial vai dar 1. Você tem uma possibilidade de acertar o segredo do copo. Vou voltar nele aqui, ó. Que esse daqui do pódio, eu queria saber os 2 primeiros lugares. O do cadeado, eu queria saber a probabilidade de eu acertar a senha de todas as combinações possíveis, né? E no caso do cadeado, eu vou ter... São 4 elementos. Então, eu tenho 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Tem 24 possibilidades de combinação. Mas de eu acertar a senha, como a ordem importa, só vou acertar se eu digitar o número da sequência certa. Então, nesse exemplo, eu tinha um N de 4 elementos, né? Então, o N vai ser preenchido aqui nos 2 campos. E o meu P aqui era 0, porque eu não estava querendo combinar 2 números, eu não estava querendo achar os 2 primeiros lugares, eu queria achar o número certo. Então, eu fiz 4 fatorial dividido por 4 fatorial, que vai dar 1. Eu tenho uma chance. Por isso que a hora que eu fiz esse primeiro, eu pulei para o outro, que o outro dava um resultado melhor. Depois eu voltei. Se fosse outro exemplo, por exemplo, é igual o dali, né? Que era o primeiro e o segundo lugar. Por isso que tem o P. Aí o P desse foi 0, porque não tá falando quantas coisas você quer que faça. A não ser que eu tivesse 2 possibilidades de senha no cadeado. Aí, se o cadeado aceitasse 2 senhas diferentes, né? Mas não é o caso, o cadeado é uma senha, você tem que acertar. Entendi. Mas
Aqui eu teria... Nossa, sabe que eu lembrei que agora, que uma vez... Aqui eu teria 4 vezes 6, 24 possibilidades, né? Uma vez eu era novinha, eu namorei um rapaz e ele tinha aquelas bicicletas mais caras, né? De fazer trilha e tal. E ele comprou um cadeado aqui em Taubaté. E foi lá em casa, comprei um cadeado, tenta adivinhar o número aí. E era esses cadeados de rodar, sabe, o número? E era 4. Gente, eu virei o primeiro, virei o segundo, virei o terceiro, virei o quarto, abriu. Assim, na hora, a primeira tentativa, agora que eu tô pensando, de 24 possibilidades, eu acertei na primeira. Mas eu lembro que eu ainda brinquei com ele, pensei, eu vou jogar na Mega Sena, porque eu tenho sorte com essas coisas. Mas é isso, tá? Aqui no cadeado são 24 combinações, mas a situação do cadeado em si só vai funcionar se eu acertar uma combinação. Então, aqui o meu n é 4 fatorial sobre o fatorial de n menos p, só que p é 0, né? Então, e aí eu tenho o número 1, realmente, que vai ser o 24 dividido por 24. E aí vamos falar da combinação aqui, ó. Vamos voltar na combinação. A combinação, eu tenho 10 times jogando. Olha o N aqui só. Ó, a fórmula parece parecida, né? Com a fórmula anterior do arranjo. Né? Só que agora é o C de combinação. Tanto é que ela está bem parecida aqui também. Ela só tem um P fatorial a mais do lado de fora. Né? Que faz parte da combinação. Eu tenho 10 times que vão participar de um campeonato. Eu quero que cada time jogue com os outros 9 e eu quero saber quantos jogos terá no torneio. Então, se eu vou colocar o Brasil para concorrer com a Argentina, com a França, vou colocar o Brasil para concorrer com 9, e eu quero que a França também concorra com 9, e eu quero também que a Itália também concorra com os outros 9. E a questão aqui da ordem não importa, que vejam só, Brasil jogar contra a Itália é a mesma coisa da Itália jogar contra o Brasil. Mesma coisa, né? Acho que a câmera está lá longe, deixa eu arrumar essa câmera aqui para vocês. Estão pegando aqui direitinho. É a mesma coisa. Então, se eu não coloco esse P aqui do lado de fora, ele vai considerar 2 vezes o Brasil e a Argentina. Ele vai considerar um jogo entre Brasil e Argentina e vai falar para mim que eu também tenho que ter um jogo entre Argentina e Brasil. Eu não posso, é duplicidade de jogo. Então, para que não ocorra essa duplicidade de jogo, a ordem não importa. Como a ordem não importa, não pode ser arranjo. Tá? Não pode ser arranjo. O arranjo é para aquela situação do cofre. A ordem importa. A combinação é onde a ordem não importa. Porque se eu jogar essa situação como arranjo, eu vou ter Brasil concorrendo contra a Argentina e vou ter a Argentina concorrendo contra o Brasil. Isso não pode, é a mesma coisa. Então, a diferença é essa. E aí, é só eu jogar nesses números aqui. Né? Aí, vamos pensar aqui, ó. O que é o meu N? O meu N é 10. O que é o meu P? De quantos em quantos times eles vão jogar? Não é de 2 em 2? É de 2 em 2. Não é de 3 em 3. É Brasil e Argentina. É 2. Então, meu P é 2. Lembra lá no segredo do cofre? Era 4. 4 e 4. O N era 4 e o P era 4. Porque eu tinha que colocar 4 números sequenciais. Aqui, o meu N é 10 e o meu P é 2. Porque o jogo só acontece de 2 em 2 times.
15. Tá? Então, nessas... Ah, estou colocando a resposta, como vou colocar. Nessa situação aqui, vamos ver que número que vocês conseguem achar aí. Lembrando que a gente tem que calcular primeiro o que está dentro do parênteses. O que está dentro do parênteses é só uma continha de menos. Não é fatoriado. É só o menos. A hora que você achar essa subtração, aí embaixo vai ser P fatorial vezes esse resultado fatorial. Embaixo vai ficar vezes a hora que ele estiver fatorial? Vai. Aqui, ó. Aqui tá vendo aqui, ó, o P fatorial. Aqui não tem mais, aqui não tem menos, aqui não tem nada, ó, antes do parente. Então, significa que aqui é uma multiplicação. Então, esse resultado que você achar aqui, ele vai ser multiplicado pelo fatorial de P. E esse resultado aqui vai ser um fatorial também. Então, vai ser o fatorial de P vezes esse resultado fatorial. Tem que virar ali a página. Professora, não sei se eu embolei, mas vai dar 16? Não, não vai dar 16, não. Vai dar mais. Conseguiram achar em casa? Ainda não. Ó, vou colocar aqui para vocês. Aqui, a regrinha de eliminar fatorial, ela é válida também, tá? Olha só como que ficaria nosso início aí do cálculo. São 10 times, então fatorial de 10, né? Dividido pelo número de combinações que a gente está analisando. Nós estamos analisando de duas em duas combinações, um time joga contra o outro, vezes a diferença de NP, né? O meu N é 10, que são 10 elementos, e o meu P, que é a minha combinação ali, é 2, de 2 em 2 jogos. Esse 10 menos 2 vai dar o 8 fatorial, né?
Como aqui embaixo deu 8 fatorial, em cima eu não preciso fatoriar tudo. Eu vou chegar só no 8, porque embaixo tem um 8 também. Tá? Esse 8 elimina com esse 8. Você elimina os dois, esquece eles. Deixa eu passar um risco aqui em cima deles. Aqui você esquece ele. O que vai me sobrar? O 10 vezes o 9 em cima e o fatorial desse 2 aqui embaixo, ó, que é 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Então, eu vou ter 90 dividido por 2, que vai ser 45. Então, são 45 jogos que vão acontecer com 10 times. Tá? Aí eu faço 10 vezes 9 dividido por 2. Por 2. Então, eu só posso eliminar, né, no momento que eu encontro esses dois números iguais, esses dois fatoriais iguais. Eu não posso eliminar 8 fatorial com 7 fatorial. Eu tenho que eliminar igual. Então, eu faço esse cálculo aqui embaixo primeiro, que eu vou achar o 8 e ele é fatorial. Eu teria que multiplicar 2 fatorial por 8 fatorial. Em cima, eu vou fazer a fatoração dele até o 8 e aí eu consigo eliminar esse 8. Lembraram dessa parte também? Agora eu lembrei. Tá? Ah, entendi. Eu quero continuar fatoriando. Vamos já que você queira fazer, né? Eu quero ir até o número 1 aqui. Então, é 10 vezes 9, vezes 7, vezes 6, vezes 5, 4, 3, 2, 1. Ok, você vai achar um número enorme. Aí você tem que fazer aqui embaixo também. Você também vai achar um número enorme. E na hora que você achou esse número grande, tanto no numerador como no denominador, a hora que você dividir, vai dar 45 também. Então, por isso que você pode fazer essa regrinha aqui de eliminar. Tá? Facilita o seu cálculo, só para ele não ficar muito complexo. Então, nessa situação aí, 10 times, quantos jogos nós teremos para que todo mundo possa jogar contra todo mundo? 45 jogos. Por que eu tenho aqui, né, esse número aqui para fora? Né, esse 2 fatorial para fora, que o arranjo não tem ele. Porque nessa situação de combinação, eu não posso ter duplicidade. Tanto faz Brasil jogar contra a Argentina do que a Argentina jogar contra o Brasil, é uma coisa só. Se eu não coloco esse fatorial aqui embaixo, esse meu resultado vai ser maior. Porque, na verdade, aqui está dividindo, né, por 2, né? Senão eu vou ter duplicidade de jogos. É isso que está acontecendo aqui na prática. Tranquilo, gente? Pessoal de casa? Sim. Então, ó, exercício para vocês. João está fazendo a mala para viajar, vai levar 2 bermudas. Tá? Ele tem 5, mas ele vai levar 2 bermudas para a viagem. Se ele tivesse que escolher essas 2 bermudas, né, tá lá no quarto dele, montando a mala, tá olhando 5 bermudas e pensando: vou levar só 2. Quantas possibilidades ele tem aí de escolher essas bermudas? Eu posso levar a azul e a branca. Posso levar a azul e a preta. Eu posso levar a azul e a marrom. Eu posso levar a azul e a listrada. Eu posso pegar a preta e a listrada. A preta e a branca. Então, quantas possibilidades ele tem aí para escolher 2 bermudas? Esse é o exercício.
Dica que eu dou para vocês. A ordem da escolha é importante? Escolher o azul primeiro e depois o preto é diferente de eu escolher o preto primeiro e o azul depois? Ou a ordem aqui não tem importância? Isso é uma coisa de se analisar de início. A ordem importa ou a ordem não importa? Se a ordem importar, nós temos um arranjo. Se a ordem não importar, a gente tem uma combinação. Professora, dá 10? Se dá 10, dá 10. Ele consegue fazer 10 combinações aí de 2 em 2. João conseguiu? Vitória, Nádia, vocês conseguiram? Rafaela? Consegui. Deu 10 também. Hoje eu vou colocar a resposta aqui para vocês. Ó, tem uma análise, né? Nós temos nessa situação 5 elementos, que são 5 bermudas, e estamos montando combinações de 2 em 2. A ordem não vai importar nessa situação. Qualquer ordem que eu colocar, eu consigo fazer essa escolha, né? Não importa se eu coloquei a bermuda azul primeiro ou a bermuda preta primeiro. Então, analisando isso, eu consigo ver que não é arranjo. Arranjo é só quando a ordem interferir no resultado. E aí vocês vão ter essa situação aqui, né? O N é 5, né? O P, que nessa fórmula aqui está como K, mas interpretem que é P, tá? O P é 2, que é de 2 em 2. Eu vou fatorar o 5 até 3 e embaixo também. Daí eu consigo eliminar os 2, 3. A hora que eu faço isso, é só eu multiplicar aqui, né? O 5 por 2. Oi? Tá. Aqui, ó. Deixa eu só eliminar aqui, que eu acho que fica mais fácil, pra vocês verem. Ó, 5 eu vou fatorar até 3. Aqui eu achei 3, né? Que era 2 vezes 3. Eu vou eliminar essa fatorial aqui. Aqui, ó. Eu vou ter 5 vezes 4, 20. Dividido por 2, eu tenho 10. Tá? Então, eu tenho 10 combinações diferentes da bermuda. Tudo bem? Mais um. Eu já estou até colocando a fórmula, né? Mas, ó, quando eu formo uma comissão de representantes do bairro, vou escolher 2 pessoas para representar o bairro, 2 pessoas para representar a sala de aula.
Não tem diferença nenhuma se eu estou escolhendo primeiro a Maria ou o Pedro, ou o Pedro e a Maria. A ordem de escolha de uma comissão, ela não interfere no resultado, diferente de um palanque, de um pódio, em que as pessoas buscam o primeiro lugar, depois o segundo. Numa comissão, isso não tem importância quem foi escolhido primeiro. Todos fazem parte da comissão. Então, como a ordem não interfere, eu tenho uma combinação aqui. Então, eu tenho um grupo de 10 pessoas, onde eu vou escolher 3 pessoas. De quantas formas possíveis aí eu posso formar essa comissão? Esse valor vai dar bem alto, né? Não dá, porque se você eliminar o fatorial, aqui em cima você vai achar um número. Dá 120, Esse não dá? número aqui, você consegue eliminar com esse fatorial de cima. Aí você não vai ter esse resultado tão alto assim de início. Achou isso? Achou? Aí. O meu deu 240. É metade disso. O meu Sério? 120. Agora o meu deu certo, o outro tinha dado errado. Quanto que deu o seu, Nath? 120. Isso. Ó, vou colocar a resposta. Descobri por que tava dando errado. Eu tava esquecendo de dividir. Ah, sim. Ó, aqui está a resposta. Você não precisa fazer o fatorial de todos os números, né? Na hora que você chegar no 7, na parte superior, como vai ter um 7 fatorial embaixo, você consegue eliminar esses dois 7s. E aí você vai multiplicar o que sobrou. 10 vezes 9 vezes 8, dividido por 6. Aí você vai achar o 120. São 120 combinações para se montar essa comissão. Porque são 10 pessoas que podem fazer parte da comissão. Deu? Deu? Deu. Você é a Débora, Tá diferente, né? né? É Débora, né? Aham. Vou memorizar. Deu diferente? Não, deu diferente tipo da conta, mas o resultado deu igual. Por que é diferente a conta? Aqui, ó. O meu tá certo. Eu entendi o raciocínio assim.
Ah, tá Acho que é o certo. passo a passo. É que só faltou aqui o 720 aqui, ó. Não, passa Mas mais. tá. Aqui no meu não tá escrito. Ah, tá, entendi. Eu esqueci de escrever. Só faltou aqui o 720 dividido por 6. Tranquilo, João? Tranquilo. Eu tava Pessoal, esquecendo de dividir. tá. Vitória, deu certo. Rafaela, Poliana, Nádia. Sim. Tá fácil demais, né? Esse aqui eu vou deixar vocês pensar. Eu não vou nem colocar a fórmula. Analisa e tenta descobrir se é permutação, se é arranjo ou se é combinação. Primeira pergunta, é permutação? Eu acho que não, porque o número é diferente. Permutação é quando a sua amostra é igual à sua análise. Lembra da fila do banco? Você tem 4 pessoas na fila e quer saber a combinação das 4 pessoas. Tá? Então, a análise está certa. Aqui não é permutação porque temos números diferentes. Tá? A nossa amostra é 8 e a gente quer analisar a combinação de 5. A permutação não é. Agora, a gente precisa analisar se é arranjo ou se é combinação. Dica: a ordem interfere? Você coloca o banana antes do mamão, interfere? Não. Na salada de frutas? Então, se a ordem não interfere, qual que é? Combinação. E aí, pessoal de casa, se a ordem não interfere, qual que é? Combinação. Exato, combinação. Posso colocar banana e depois colocar uma mão por cima. Não preciso colocar uma mão primeiro e depois a banana. Então, aqui nós temos uma combinação. Só jogar os números na fórmula. E aí, todo mundo achou 56? Alguém achou algum número diferente? Achei 56.
Perfeito. Aqui está a resposta. Aqui, na hora de fazer o fatorial, eu posso chegar em 5 e eliminar o 5 do numerador, o 5 do denominador, que é o maior fatorial de baixo. Elimino os 2. Então, vou multiplicar só 8 vezes 7 vezes 6, dividido por 6, né? O fatorial de 3 é 3 vezes 2. Aí eu vou achar os 56. Então, olha quantas combinações eu posso fazer com 8 frutas. Se eu quero colocar só 5 frutas na salada, eu posso fazer 56 combinações diferentes. Aí eu eliminei 3, por isso. Aí lá em cima você foi até o 3. Eu tava nisso também, mas aí eu não consegui não. Já elimina o maior que você já fica. Mas aí você dividiu por 5 vezes 4 vezes 5 vezes 4. Mas eu queria ele 20 eliminar vezes 3. 5 fatorial e 3. Tem que fazer também? Então, aí como você vai eliminar o 5 aqui, né? Vai ficar o 3 fatorial. Aí você vai tá. fazer o 3. 3 vezes 2, 6. Deu certo, né, gente? Eu tenho que eliminar um pouco maior. Isso no caso de divisão, né? Você está dividindo o numerador por denominador. Chega de fazer continha? Simples. Vamos fazer continha mais complexa? Ó, então por hoje chega de continha realmente. E aí vamos rever os conceitos de novo, né? Essa figura aqui, eu gosto muito dela, porque eu acho que ela é bem didática. Então nós estamos falando de análise combinatória. Dentro da análise combinatória, nós estamos falando de permutação, arranjo e combinação. Isso aqui já nos orienta para a gente fazer a análise correta. Então, o que eu começo? O número de objetos é igual ao número de posições? Ou seja, o meu número de amostra é igual ao número que eu estou analisando? Se sim, é permutação. Se o meu número for diferente, aí eu já elimino a chance de ser permutação. Então, meu número sendo diferente, eu tenho que analisar a ordem importa. Se a ordem importa, é arranjo. Se a ordem não importa, é combinação. Então, permutação, tenha em mente na permutação o exemplo da fila. Tá? Tenha em mente no arranjo o exemplo da senha do banco, da senha de um cadeado, que a ordem importa. E tenho em mente aqui na combinação a salada de frutas, se for o caso. A ordem não importa. Então, se vocês conseguirem olhar essa figura e entender essa aqui, aí você já consegue saber qual é a fórmula correta. Tá? Pessoal que está em casa, tranquilo? Sim. Sim. Qualquer um dos três, né? Ambos, todos, são fórmulas de análise combinatória. Estou analisando uma combinação. Isso combina com isso combina com aquilo. Estou fazendo essa análise. Tá? Aqui eu tenho as fórmulas de novo. Ó. Então, permutação é o P, né? E é o fatorial de N. O arranjo é o A de arranjo. Eu botei NP.
A combinação é o C, que é o NP, e aí eu tenho a fórmula. O arranjo é fatorial de N sobre o fatorial da diferença de N menos P, e a combinação é o fatorial de N dividido pela multiplicação do fatorial de P com a subtração do fatorial de N menos P. Essa é a fórmula. Dúvidas? Tranquilo? Fácil? Difícil? Confuso? Tranquilo. Esse está mais tranquilo, né? Ainda mais com esse resuminho aqui, ó, no final. Ninguém ficou com nenhuma dúvida? Fale agora, o cálice para sempre. Semana que vem é prova. Tire as dúvidas de análise combinatória. Nenhuma, né? Podemos encerrar nossa aula hoje? Sim. Sim. Tá. Hoje é só isso. Aí semana que vem eu vou trazer, vamos trazer exercícios para vocês e a gente faz uma revisão de tudo que nós vimos, né? E a gente vai ver a análise da Sena, da Mega Sena também. Eu comecei a preparar a lista de exercícios, só não terminei. Aí amanhã eu não vou conseguir mexer nela, pretendo mexer nela no máximo até domingo, ou tô mandando domingo para vocês ou na segunda. Tá bom? É, obrigada,